comigo pra gente se arrumar? Bem, dizem que uma mulher sempre gosta de estar arrumada, seja para ir para o trabalho, para a escola, mas ir para a igreja. Ah, é tão bom, né? Quando a gente se arruma para ir adorar a Deus, seja num culto, numa missa, mas eu vejo que isso é importante. E vocês estão vendo aqui a minha bolsa, né? Eu não vou fazer um arrume-se comigo, mas vamos arrumar uma bolsa? Que não é a minha? Não, vamos guardar a minha bolsa. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode arrumar uma bolsa de criança para ir para a igreja. Sim, você sabia que as crianças deveriam ter uma bolsinha arrumada para ir para a igreja? Claro que quando é um bebezinho bem pequeno, a gente precisa de uma bolsa maior, afinal, são muitas coisas que a gente precisa carregar e precisa de bastante espaço. Mas eu vou dizer para vocês, não se engane, apesar dessa bolsinha parecer pequena, ela cabe muita coisa. Eu usava dessas bolsinhas aqui quando os meus filhos eram pequenos e a gente conseguiu uma para minha neta, o que me deixou muito feliz. E na hora de ir para o culto, o meu filho, a minha nora, eles sempre arrumam essa bolsinha de maneira que fica muito prática e muito funcional para eles e que, vou confessar, na minha época era mais ou menos o jeito que eu fazia com os meus filhos. Claro que nessa época, lá atrás, dos meus filhos, o caçula já tem 20 anos, eu nunca tive ideia de ter um pacotinho desse. Talvez outras pessoas tiveram. A minha nora pediu para uma amiga fazer esses saquinhos aqui antes mesmo da neném nascer. Então ela levou até para a maternidade. Esses saquinhos são ótimos, porque dá para colocar tudo separadinho. Por exemplo, aqui a minha nora coloca roupinha. Vocês sabem, criança, ainda mais pequena, corre o risco de se sujar, de pegar alguma coisa e sujar a roupinha, às vezes uma fralda que vaza. E a minha nora sempre coloca uma mudinha de roupa, um casaquinho, paninhos, paninho de boca ou uma fraldinha, porque às vezes precisa limpar alguma coisa que só com um lencinho úmido não é suficiente. Ela sempre arruma esses pacotinhos, como eu costumo chamar, para levar para a igreja com roupinha. Mas é só roupinha? Não, né? Lembra que a gente falou da fralda que pode vazar? Então, num outro pacotinho, para ficar bem separadinho, ela coloca fralda, lenço umedecido, pomada contra a assadura e também vai nessa bolsinha. Te digo que também vai nessa bolsinha. Parece que não vai caber, mas vai. Outras coisas que a minha nora e o meu filho sempre colocam na bolsa da minha neta. Lanchinho, seja frutinha, um biscoitinho, água ou suquinho. Opa! Às vezes na mamadeira, às vezes no copinho que tem a tampinha que não vaza, né? E leva essa com o biquinho. E vai tudo se arrumando aqui dentro. Algo que também é interessante da gente colocar na bolsinha de uma criança pequena são brinquedinhos, tá? Brinquedinhos que não façam barulho, ó. Sim, não faz barulho. Mas a tua neta tem isso aqui não é um cubo, é uma pirâmide mágica. Isso aqui é do pai dela, mas que ela ama brincar de ver esse negócio rodando. Então, vai pra bolsinha? Vai pra bolsinha. E bonequinha? Também, às vezes ela leva uma, às vezes leva outra. E ela tem outros brinquedos, tá? Que não fazem barulho e que o meu filho e a minha nora costumam botar na bolsinha dela para ela levar. Ah, importante, um pacotinho, uma sacolinha, nem que seja de mercado, porque às vezes, e se não tiver um lugar para jogar a fralda? Eles colocam nesse pacotinho e guardam para vir jogar em casa. Mas algo muito interessante que eles levam para a igreja, sabe o que é? São livrinhos, porque toda criança, ela gosta de interagir, ela não consegue ficar parada. Então, esses livrinhos, os quiet books que vovó fez, a minha nora, o meu filho sempre procuram
levar para a igreja. Por quê? Porque é um livrinho interativo que ela fica ali brincando enquanto eles conseguem prestar atenção no culto. Se você é católico, na missa, né? Vai na bolsinha? Vai na bolsinha. Vovó só precisa arrumar direitinho aqui, porque a tampa ficou entalada aqui no lugar do livrinho. Vamos colocar a tampa aqui no cantinho junto com o copo. Mas não é só o livrinho de historinha interativo. Vovó também criou por aqui um livrinho em tecido, sim, bem ecológico, ajudando a cuidar da natureza. Por quê? Porque esse livrinho, ele é em tecido, eu não sei se você já ouviu falar, se chama Pinte e Lave. Por quê? Porque a criança vai para a missa, para o culto, ou até para uma palestra que você quer que a criança fique mais silenciosa, e ela vai pintando o livrinho. E quando você chega em casa, olha que legal, é só ir lá numa pia, num tanque, passar um sabão, dar uma esfregada aqui, enxaguar, pendurar no varal, que ele vai ficar limpinho para na próxima missa, no próximo culto, na próxima reunião, voltar para a bolsinha. E com o que a gente pinta isso? Antigamente não tinha, hoje em dia existem essas canetinhas laváveis para criança levar para a escola, risco, uniforme, dá para lavar. Então, são essas canetinhas. E aí, os da minha neta são colocados nesse estojo, nesse penal, não sei como é que você conhece, né? Mas nesse lugar de guardar canetas e lápis. E agora, será que essa bolsa fecha? Eu tô aqui pedindo para que feche, porque o meu filho e a minha nora conseguem fechar a bolsinha. Vamos ver se a vovó consegue? Deve ficar meio estufadinha? Deve ficar meio estufadinha, mas ó, já começamos a fechar. E assim a gente vai fechando com tudo que precisa. Não é uma bolsa grande, você não vai estourar esse zíper? Não, gente, só se acontecer. Mas ainda tem espaço até para alguma coisinha a mais por aqui, viu? Eu não disse para vocês, é uma bolsinha que aparentemente parece pequena, mas que cabe muita coisa para ajudar na hora que você vai à sua igreja, seja missa, seja culto, ou até uma palestra, como eu falei antes, que você queira que a sua criança fique em silêncio. Detalhe, algumas coisas, o que eu aconselho, brinquedos, livrinhos, não deixar assim, os que você vai levar para a igreja na semana, não deixa tão à vista da criança, deixa meio guardadinho, dá outros livrinhos para ela brincar, para que aquele livro que ela vai levar para a igreja seja interessante, aquele brinquedo que ela vai levar para a igreja seja algo diferente que ela não vê há alguns dias. Então, é bem interessante esses detalhezinhos. E aí, gostou de arrumar uma bolsa de criança comigo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo te ajude a se organizar aí e como ajudar a sua criança a ficar, vamos dizer assim, mais comportadinha na igreja, porque ela tem algumas coisas ali que ela pode fazer, né? Porque a gente já leva de casa tudo pensado para que ajude a criança no seu comportamento. Vou ficando por aqui, um beijinho e fique com Deus.